Meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos ao vivo já no Facebook do Templo, 14 de abril. E hoje se inicia, está terminando mais um trimestre da revista Fortalecendo a Família. E hoje nós queremos fazer esse resumo para que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome dele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E domingo que vem nós vamos estar iniciando um trimestre da nova revista de Coríntios. E se você ainda não adquiriu a sua revista, nos comunique, fale conosco, para que nós possamos comprar a sua revista e juntos nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração para juntos começarmos esta tão especial escola dominical nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, te damos graças por este momento que estamos na tua presença. Te agradecer, Senhor, porque até aqui, Senhor, tu tens estado com cada um de nós. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo tão abençoada, que tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui na tua santa presença. Deus amado, abençoando, Senhor, nossas vidas por mais uma manhã, Senhor, tão especial de ensino da tua palavra, a escola dominical. Deus, abençoa cada um, Senhor, poderosamente. Visita lares, visita famílias. Deus amado, que nós possamos, Senhor, nesta manhã, o teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, nos encher a cada dia de sabedoria, para junto nós aprendermos da tua santa palavra. Deus amado, te agradeço, Senhor, por este momento tão especial na tua presença. Assim, Senhor, quero, Senhor, te pedir que tu abençoe cada um que está na sua residência nesta manhã especial para aprender da tua palavra. E assim, Senhor, nós possamos, Senhor, estar juntos em um só corpo, Senhor, em uma só oração, em um só propósito, que é de te adorar nesta manhã. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. No nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vou cantar um hino da nossa harpa cristã nessa noite, nessa manhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar, vamos celebrar nesta manhã especial de escola dominical. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 198 da nossa harpa, cristã nessa manhã. Vamos adorar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal,
Solicitude minha toma-se, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã especial, vamos dar término a essa revista da nossa EBD, que é a revista Fortalecendo a Família, né? Hoje estamos concluindo, né? Terminando mais este ciclo, né? Dessa revista, e vamos fazer um resumo bem prático, né? Nessa manhã, né? Estivemos estudando a revista nesse trimestre. São 13 lições abençoadas para nossas vidas, e hoje estamos encerrando, e vamos estar fazendo um resumo hoje, nessa manhã tão especial, sobre a nossa revista Família, né? Fortalecendo a Família. Vamos estar fazendo uma breve estudo sobre família nessa manhã especial, que dá ênfase às lições que foram estudadas nessa revista, né? Lição 1 foi família, uma instituição divina. Lição 2, o plano de Deus para a família. Lição 3, formação e desenvolvimento do lar. A bênção do casamento foi a lição 4. Lição 5, a missão do homem. Lição 6, a missão da mulher. 7, o propósito de Deus para os filhos. 8, solteiros, viúvos e idosos na família. Lição 9 foi a família e a economia do lar. A disciplina, lição 10, da família. Lição 11 foi a proteção da família, e a 12, fortalecendo a família, e a última, né, foi a família na obra missionária. Então tudo, né, foi projetado para a família, deste ensino tão especial. Glória a Deus. Se você tiver uma Bíblia na sua residência e quiser abrir comigo, glória seja dada ao nome do Senhor. Atos capítulo 5, aleluia, versículo 38 ao 42, que diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui é uma introdução da nossa revista, nessa manhã especial que se encontra em Atos, né? Só uns versículos para que nós possamos adentrar na lição de hoje. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A introdução vai falar sobre família, uma agência missionária, que tem 3 pontos: cumprindo o propósito, que está em Atos capítulo 2, versículo 41, cumprindo o chamado, Marcos capítulo 16, versículo 15, e o ponto 3 é cumprindo a missão, que
que está em Mateus capítulo 12, versículo 30. O tópico segundo vai falar sobre a família, um campo missionário. O primeiro tem sobre o culto doméstico, muito importante, comunhão. E o ponto 3, alcançar os desigrejados. Aleluia. Família missionária tem o tópico terceiro, que vai falar sobre a família cooperadora, a família acolhedora, e 3, a família abençoadora. Vou ler um pouquinho a introdução para nós adentrarmos na nossa lição. A introdução vai nos dizer assim: como uma instituição de origem divina, a família deve exercer um relevante papel na sociedade, incluindo esta responsabilidade prioritária: proclamar as boas novas de salvação aos perdidos, ou seja, aos desigrejados. Para isso deve cuidar para que seus integrantes se mantenham unidos no propósito de alcançar muitas vidas por meio da evangelização e discipulado. Esta lição apresenta conselhos práticos de missões para toda a família, no sentido de desenvolver e pôr em prática a missão de ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pergunto para você nessa manhã: o que é a instituição família? Vou desligar aqui rapidinho. Glória a Deus. Mas o que significa a instituição família? Quando nós falamos de família, quando nós estamos aprendendo sobre família, às vezes olhamos para a família, pensamos muito na questão de enxergar só o valor emocional, né, sentimental da família, e muitas das vezes nunca observamos a questão espiritual dentro de um lar, dentro de uma família. Mas o problema desta avaliação é que a família em si somente é boa quando as circunstâncias, né, da vida respaldam tal sentimento. Mas quando há crise, problemas de relacionamento e uma série de outros fatores que contribuem, né, para que as emoções, os sentimentos, seja que qualquer for problema sentimental, eles se desgastem, né, seja desgastado, porque o valor atribuído à família é seriamente comprometido com tal sentimento. Mas atribuir a família apenas ao valor sentimental pode ser algo muito perigoso hoje, quando nós vivemos na sociedade, né? Pode ser algo muito traiçoeiro para que a nossa família, né, para a nossa família. Mas quando nós olhamos para tal problema, dificuldade sentimental na vida familiar, nós precisamos ir além disso, né? Entender que o valor que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele agrega dentro da vida familiar. E então somente, posso dizer assim, então somente poderemos trabalhar o valor, né, emocional, permitindo que ele se alinhe a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que elas nos ensinam isso, né? Então, portanto, para consolidar o conceito do valor, né, familiar que nós temos, vamos, durante essa lição, discorrer alguns princípios, né, e valores, posso dizer assim, bíblicos, dentro da família, porque é só a palavra de Deus que vai nos ensinar isso, né? Porque a palavra de Deus, ela tem alguns conceitos familiar, de aprendizado para nós, e alguns exemplos também familiar, para que nós possamos, né, ser abençoados pela palavra do Senhor dentro da nossa família. Mas quando nós olhamos isso, o próprio Jesus, o Senhor, Ele não trata apenas com indivíduos, ou seja, individual, mas também com famílias, né? Quando nós analisamos cada texto que nós aprendemos sobre esta lição, nós vamos ver isso, que Deus, Ele não trata algo só individual, mas Ele trata também com famílias, né? É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, né, alguns textos, alguns exemplos familiares sobre a história, né, da família, sobre a instituição família dentro do meio, né, dentro do meio cristão. Mas também
é claro que a salvação, a Bíblia vai dizer que ela é individual. Sim, podemos dizer isso. E a fé, posso dizer assim, é a escolha com suas consequências também, né? Mas posso dizer assim que o juízo vindouro também tem essa característica. E é por isso que a palavra de Deus, ela declara lá em Romanos capítulo 14, verso 12, diz assim, que é por isso que a palavra de Deus, ela declara assim: assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, né? Contudo, quando falamos a respeito de propósito, né, familiar, de propósito, não assim sendo de responsabilidade, mas percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos familiar, que pensa em termos família, e não apenas, como falei agora há pouco, na pessoa individual, né, do ser humano. Tá certo que a Bíblia vai nos dizer que a salvação é individual, mas também a família, a própria palavra de Deus também vai tratar, né, o próprio Deus vai tratar com as famílias na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor, ele chama, lá no início do Gênesis, o patriarca, posso dizer assim, Abraão, na ocasião chamada de Abrão ainda, ele fez com que uma aliança, ainda que se estivesse tratando com um indivíduo, estava também focando a família. Não se tratava só de Abraão, mas se tratava também da família de Abraão, porque Deus, ele institui, né? Quando ele diz sai, né? Ora o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele fala também: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe aqui no Gênesis capítulo 12, versículo 3, que o Senhor fala de multiplicar a família. Olha só, aí já começa, nós começamos a entender o projeto familiar, né, na terra para nossas vidas. Olha só, quando ele diz que em ti serão todas as benditas todas as famílias da terra, nós podemos observar que o Senhor fala em multiplicar a família de Abrão, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família, para através dela poder abençoar todas as demais famílias do planeta. Isso aqui é muito importante, é muito lindo de se ver, porque nós possamos ver aqui o propósito real de Deus para com a família. Porque quando Deus tira Abraão, podemos ver aqui um laço, né, individual, mas Deus, ele vai além daquilo do indivíduo. Ele diz assim: ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já começa um propósito tão abençoado para a minha vida, para a tua vida, né, de família, porque Deus, ele se importa assim com cada um de nós, mas também ele se importa com a família. Porque se hoje nós estamos aprendendo essa lição, porque há um propósito de Deus para a minha família, há um propósito de Deus para a sua família, e hoje, se nós estamos aqui com um laço familiar, igreja, família, nós estamos dentro desse projeto que lá atrás no Gênesis capítulo 12, Deus promete a Abrão. Nós estamos aqui também cumprindo, ou seja, o Senhor está cumprindo aquela promessa o qual ele fez lá para Abraão em nossas vidas hoje. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. É evidente que o Criador, em seus planos e propósitos aqui, dentro da palavra de Deus para a humanidade, ele não pensa, ou seja, ele pensa em termos de família. Encontramos este padrão aqui de salvação individual, mas propósito familiar na história de Abraão, glória seja dada ao nome do Senhor. Nas histórias bíblicas, basta recordar, né, dentro das histórias bíblicas, o que aconteceu com Noé também, né? Noé talvez podia ser um laço individual para Deus, uma pessoa individual para Deus, mas vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18, ele diz assim para Noé: pois eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há de terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Oh glória, né? Vemos aqui mais um pacto familiar de Deus para com o homem,
né? Não individual, porque Deus chama Noé, mas Deus ele vai além. Ele diz assim, ó: tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aleluia, glória a Deus. Que lindo nós olharmos para estes versículos e ver o projeto familiar, né? Um projeto familiar, um projeto de Deus para a família. Sabe por quê? Porque Noé chamou a atenção de Deus. Noé chama a atenção do Senhor. Por quê? Porque a sua integridade diante dele, Deus, era tão especial que ele sozinho conseguiu isso. Aleluia. Mas o livramento se estendeu a toda a sua família. Se nós formos observar mais adiante, nós vamos ver o mesmo com Ló, em Sodoma. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: então disseram aos homens a Ló: tem mais alguém aqui? Vamos lá, vamos lembrar, Gênesis 19, capítulo 12, versículo 17. Vamos lembrar um pouquinho para nós analisarmos o tão importante é a palavra do Senhor para hoje com a nossa família. Vamos lá para a história de Ló. Então disseram aos homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e tudo quantos tem na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele e sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Disse: o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, capítulo 12 ao 17. Olha só, o que podemos dizer da família de Ló? Sua mulher, ao sair de Sodoma, presta atenção, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina de Deus, e posso dizer assim, ela demonstrou uma saudade daquele lugar, se materializou bens ali que talvez pudesse segurar aquela mulher na cidade de Sodoma. Por isso veio a ordem divina e ela desobedeceu, e todos nós aprendemos porque ela foi julgada por Deus. Seus futuros genros, a Bíblia vai dizer também, não creram em sua mensagem, ainda zombaram dele. Suas filhas o embebedaram para cometer incesto. Olha só, você consegue enxergar aqui uma grande justiça, dentro desse trecho que nós lemos da vida de Ló, uma justiça na vida destes familiares. Mas eu olho, aliás, vale ressaltar que quem foi o chamado justo pelas Escrituras foi o próprio Ló. Aleluia, glória a Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 9 diz assim: se reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a destruição, havendo posto para exemplo aos que vici impiedamente, se livrou de justo Ló, atribuído pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia a todos. Aqui está escrito um propósito de Deus para a família de Ló, mas quem foi só que se salvou? Ló. Então se cumpriu o propósito de Deus. Mas ainda que possamos ver assim que a salvação ela possa ser individual, Deus, em termos de propósito, dentro da palavra de Deus, também trata com famílias. Isso, óbvio. Continuamos encontrando, vários fatos dentro do Novo Testamento, Nós vamos encontrar vários fatos dentro do Novo Testamento sobre o que Deus chama as famílias. Lá em Atos capítulo 11, versículo 14, ele diz assim: e ele nos contou como virá em pé em sua casa,
O anjo que lhe disser: envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e qual te dirá palavras pelas quais será salvo tu e tua casa. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:30. Nós precisamos compreender aqui, meus irmãos, que esse propósito divino para a família, por quê? Porque entender o projeto de Deus hoje, né, nos ajuda a discernir o valor que é atribuído à família dentro da palavra de Deus. Há vários, né, há várias coisas que devemos atribuir para que a bênção do Senhor possa ser na família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Existem mandamentos familiares também, que nós possamos entender esse laço familiar, né, em que Deus institui a família para que ela seja uma bênção na terra. Vamos lá. Além das bênçãos sobre a família, posso dizer assim, que revela o quanto o Senhor, né, a aprecia, o quanto o Senhor quer bem, né? Vamos ver aqui que nós possamos viver o seu melhor nessa terra. Deus, ele não institui a família em vão. Deus, ele institui a família para um propósito nessa terra. Mas que propósito é esse, né? Se nós formos ver a questão dos mandamentos familiares dentro da palavra de Deus, são muitos atribuídos a nós, para que nós possamos ter esse laço familiar, né? E atribuir esse laço familiar para que nós possamos entender o chamado de Deus aqui na terra para a família. Às vezes pensamos assim: é só instituir, né? É só multiplicar, né? É só viver bem dentro da sua casa. Não, o propósito de Deus não é só esse. Ele vai além daquilo que nós pensamos e almejamos para a nossa vida, né? Porque desde quando eu vejo que Deus institui a família, o Criador, o nosso Deus, ele protegeu, dando aos homens, né, leis que deveriam proteger a instituição chamada família. Se nós formos ler no Antigo Testamento, nós vamos ver essas leis, né, dentro da Bíblia Sagrada, sendo colocada diante para que a proteção divina seja para com a família. Então, eu posso dizer assim, nos 10 mandamentos, né, vamos ver algo tão importante dentro do chamado família, que temos 2 deles diretamente ligados à questão familiar. Quais são esses 2? A ordem de honrar pai e de não adulterar, sem contar de não cobiçar a mulher do próximo. Olha só, é mandamento familiar? Mas não cabe a nós explicar esse momento, né, de laço familiar aqui um pouquinho, né, dos mandamentos familiares das ordens divinas acerca da vida familiar. Esse mandamento, se obedecidos, eu posso dizer assim, trazem bênçãos sobre a sua vida, né? Se desobedecer, traz coisas que não vão agradar ao Senhor, e eu creio que não vai ser uma bênção a tua vida. Então esses mandamentos, se obedecidos, ele traz bênçãos sobre a vida daqueles que os praticam. Se obedecer, se praticar, né, a sua família vai ser uma bênção. Ou por outro lado, se você quebrar um desses mandamentos na sua vida, se você quebrar, né, esses mandamentos da sua vida, a quebra desse mandamento, que é denominado como pecado familiar, também trarão consequências diferentes ou diferenciadas para a sua vida, né? A ordem divina de honrar pai, por exemplo, é chamado de o primeiro mandamento, com promessa. Vamos relembrar Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecer, irmãos, aos mandamentos de Deus, que protege a nossa família, nos farão ser bem-sucedidos nessa terra em tudo, ainda aumentar nossos dias, né? Prolongar os nossos dias na terra. É o que a própria palavra de Deus diz. Prosperidade e longevidade num pacote só. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Você está entendendo a fiação aí?
Deus, ele tem esse propósito, ele tem esse chamado para a nossa família, né? E a você, filho, que está nos assistindo nessa noite, nessa manhã especial, os filhos, eles devem ser a seus pais não apenas obediência ou glória, mas também honrá-los. Esse é o propósito de Deus para os filhos com seus pais. Obrigado, Dai. Mas se você honrar, né, você vai ter uma vida tão abençoada. Você vai chegar ao casamento, né? Por quê? Porque quando nós casamos, a Bíblia diz que vai dizer que você vai se unir à sua esposa, vai ser só uma carne, né? E vai deixar o seu pai e mamãe, né? E lá na sua vida, na vida familiar com a sua cônjuge, você vai ter este exemplo familiar e ensinar os seus filhos este propósito, este mandamento para que os seus filhos sejam abençoados nessa terra. Enfim, isso põe fim à necessidade da obediência, mas não de honra. Então, honre e obedeça, né? Porque quando você um dia, né, se casar, ter seus próprios filhos, você vai entender o que a palavra de Deus diz e o que os seus pais lhe ensinaram para que seus dias sejam prolongados na terra. Glória seja dada em nome do Senhor. Aqui mais um exemplo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda eles primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Os filhos devem recompensar seus pais que os criaram quando eles chegarem à velhice, ou seja, quando lá velhinho, né, seus pais estiverem, glória a Deus, né, nós temos que honrar, recompensar os nossos pais até na sua velhice. Glória seja dada ao nome do Senhor. Além dos mandamentos que determinam essa tal obediência, essa tal honra, a conduta dos filhos para com seus pais também encontramos na palavra de Deus, dentro dos mandamentos bíblicos, que determinam a conduta dos pais para com os filhos, ou seja, especialmente a ordem de criá-los no temor do Senhor. Aqui é um projeto, né? Aqui nós vamos ver algo dentro, né, dentro de um estudo, dentro da palavra de Deus familiar, tanto para com os pais, tanto para com os filhos. Isso é bênção de Deus, porque se nós olharmos dentro da sua palavra e vermos a necessidade hoje, né, de cumprir esse propósito, esse chamado de Deus para com os filhos, para com os pais, para com a família, né, a obediência, ela vai ser o principal, né, vai ser primordial dentro do laço familiar. E se nós seguirmos esses padrões, como a palavra diz, né, esses mandamentos, a nossa vida vai ser abençoada por Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai dizer também outras coisas, né? Vai falar sobre maridos, sobre, né, os pais, para não provocar os filhos, a ira dos filhos, lá em Efésios capítulo 6, verso 4. Também vai dizer lá em Timóteo que também há mandamentos dados por Deus para os cônjuges. O marido, ele deve amar a sua mulher, honrá-la e tratá-la de forma correta. A esposa também deve submeter-se ao marido, e respeitar o seu marido. Assim deve os maridos amar a sua própria esposa. Aqui também diz vários fatos, né, recorrentes ao laço familiar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vós marido também, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 19, vai dizer que amai as vossas mulheres e não as vós trateis asperamente, né? Vós mulheres submeteis, porque o marido é a cabeça, a mulher é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, verso 4. Tem vários, irmãos, termos familiares que, se nós obedecermos, nós vamos ter uma família tão abençoada nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então cumpra com este propósito, laço familiar dentro da sua palavra. Obedeça, porque as consequências de felicidade para a sua família vai ser tão boa que você nem espera daquilo que Deus tem para fazer na sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então família é isso. Família é obedecer, família é honrar, né? Família é pai, mãe, né? Obedecer, respeitar os vossos maridos. Então isso tudo constitui família dentro da sua palavra.
Mas também a família, ela tem laços, né? Posso dizer assim, ela tem uma escala de valores que deve ser seguido. Qual é essa escala de valores? De muitos cristãos está, posso dizer assim, desordenada, desestruturada. Por quê? Porque alguns estão vivendo de modo desordenado, porque não fazem a menor ideia do que a Bíblia, né, do que as Escrituras ensinam a respeito desse assunto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outros, porque mesmo tendo os valores e prioridades devidamente ordenados nesse conceito, né, mente, não consegue mantê-los em prática. Então tudo tem uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem deseja, né, viver num lugar correto, de importância à família, né, atribuídos por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores, né, do ponto de vista de Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina. Depois é lutar para fazer funcionar, ou seja, para fazer acontecer. Deus, em primeiro lugar, ele não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar da nossa vida, a não ser Deus. O mandamento aqui a ser seguido, dado a Moisés, foi lembrado, enfatizado pelo próprio Senhor Jesus, né? Marcos capítulo 12, versículo 38, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse, irmãos. Esse aqui é o melhor de todos. Amar o Senhor de todo o coração, ele vai muito além daquilo. Por quê? Porque a alma, entendimento e força aqui dentro, né, ele é colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Jesus deixou bem claro que qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, né, a sua palavra vai dizer que deveria reconhecer em primeiro lugar, né, em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente não são as mais amadas e queridas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, se o meu cônjuge, ou seja, se meu cônjuge, incomodado com minha fé, né, pode dizer assim, me dá um ultimato e manda escolher entre eu e o Senhor, o que você faria? O que tu faria, Dai? Difícil, né? É uma resposta assim que talvez engasgue, né? Se o seu cônjuge diz para você assim, incomodado com a minha fé, incomodado com a minha religião, incomodado com a minha servidão em servir Cristo, dissesse assim: é eu ou o Senhor? É eu ou Jesus? Me disponha a ficar com Deus. Eu sempre vou ficar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, pois Deus, ele é o maior. Ele tem que ser o maior dos valores da nossa vida. Ele tem que ser o principal das nossas vidas. Você lembra que aconteceu com Jó, né? E outros personagens dentro da sua palavra de Deus, que vai nos ensinar, né, esse principal voto, essa principal confiança entre o homem e Deus. Nunca largue Deus por nada nessa vida. Deus, ele é o primeiro lugar em sua vida, em tudo, né? Crer no Senhor Jesus, né, será salvo tu e tua casa. E se nós acreditarmos nesse Deus tão especial, maravilhoso que nós servimos, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então acredita primeiro, buscai primeiro o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Repetindo, isso não quer dizer que as outras coisas não caibam em nossas vidas, tão somente que elas vêm depois de Deus. Então, crê primeiro em Senhor Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as suas coisas, ou seja, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Família, em segundo lugar, muita gente errando em pensar que a igreja
ou ministério vem logo depois de Deus. Na verdade, família vem em segundo lugar. Conheci quando ainda era um adolescente, né? Vi quando era adolescente, né? Estudos, pastores vendo sobre isso, sobre essas questões, né? Mas isso a gente aprende com o decorrer do tempo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se alguém não cuida dos seus, ou seja, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do incrédulo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Não há dúvida do que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar a sua família, ou seja, abandonar a sua família por causa da igreja, presta bem atenção no que eu estou falando para você, no que eu estou dizendo neste momento. Não há dúvida de que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar, ou seja, abandonar, esquecer a sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que seja, que pereça na sua vida, estará contra a palavra de Deus. Olha só, Paulo ele disse que tal pessoa está negando a fé e é pior do que o incrédulo. Agora veja, o apóstolo estava falando com os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o seu lar, a sua família. Logo concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Mas há um outro texto que mostra claramente a família como uma prioridade da igreja e do ministério. Presta atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã. Isso é conselho. Porque Paulo ele não descreve isso à toa, é um conselho de Paulo, ou seja, o conselho pastoral de Paulo. Porque ele queria entender a todos os ministros debaixo da supervisão de Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É forte isso, irmãos, né? Mas temos que entender esse propósito familiar na nossa vida. Por quê? Porque observe aqui que o homem de Deus, ele deve ser um exemplo, né? Quanto à sua família, fiel à sua esposa e governando bem a sua casa, os seus filhos. Caso contrário, irmãos, isso não poderá cuidar da igreja e do ministério. Isso é óbvio, né? Isso aqui é um fato. Se você não cuida nem do seu laço familiar, né? Não é um exemplo familiar na sua casa, consequentemente você não vai ser um bom obreiro, você não vai ser um bom diácono, você não vai ser um bom pastor para cuidar das ovelhas do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a palavra de Deus, ela não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter em nossa escala de valor, ou seja, de valores. Mas muitos cristãos têm negligenciado isso, infelizmente, né? Tem negligenciado a sua família, né? Esquecendo do lar, esquecendo da família. Muitos pais que não dão tempo, atenção aos seus filhos, se queixam de vê-los desviados, fazendo as coisas erradas, né? Mas não se apercebe que estão andando, posso dizer assim, em desordem, né? Tem que se culpar a si mesmo pelo que está acontecendo no seu lar, porque se você não está sendo isso, tudo que Deus está ensinando na sua palavra, infelizmente você não vai ser bom na sua casa e em lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. As esposas também perdendo, né? Seus maridos e vice-versa, irmãos. Isso aí é uma coisa muito complexa em falar, porque não colocaram o lugar certo, né? Nas nossas escalas de valores, não guardaram esses mandamentos, o qual a palavra de Deus diz. Isso é hora de nós pensarmos assim e ordenarmos os nossos passos, né? E darmos atenção, né? Principal, honrar, posso dizer assim, se dedicar, né? À família, né? Porque família é em segundo lugar. Primeiro Deus,
família. Qual o terceiro lugar? Trabalho. Olha lá, vamos lá. Terceiro lugar, o trabalho. Por quê? Porque é impressionante, irmãos, a felicidade que nós levamos aos extremos. Ou seja, de um lado temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho, ou seja, que vivem para o trabalho, que estão no trabalho e cujas vidas estão, pode dizer assim, não estão em ordem, né? Estão pensando tanto no trabalho que a sua vida, a sua relação familiar, a sua relação dentro da igreja está totalmente desordenada, né? Mas tem aqueles que consigam também, né, ver esse principal, pode ser assim, objeto que se chama trabalho, né, e sabe conjugar, né, trabalho, família, né, e Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, de um lado temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho, cujas vidas não estão em ordem, ou seja, pois de respeito à escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. Do outro temos aqueles que lhe relegaram o trabalho, o último lugar na sua escala de valores, ou que nem mesmo colocam o trabalho como suas prioridades. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando a Bíblia ela fala que daquele que não cuida das suas famílias, sendo pior do que o descrente, está falando de um contexto sobre sustento material, sobre provisão de necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o trabalho, ao ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando um dos valores mais importantes que vem logo depois de Deus. O trabalho é uma ordem bíblica, você sabia disso? É o meio do homem sustentar a sua casa e viver dignamente. Além disso, né, nós vamos ver aqui que por meio do seu ganho ele também poderá servir o reino de Deus e ao necessitado, aqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 28 diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo que as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente, fora do plano de Deus, ou fora do plano divino. Porque quando saímos convosco, vós ordenais isto, que alguém que não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informando que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinam exortarmos ao Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como do seu próprio pão, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, versículo 12. Então aqui é uma escala, né, de valores desses mandamentos, o qual nós estamos estudando. É uma escala de prioridades, posso dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então este é o propósito de Deus para a sua família. E se dermos o valor devido a cada uma destas atividades, mantendo-se a ordem na escala, né, de valores, respeitando esta ordem em nosso dia a dia, posso dizer assim, nós vamos deixaremos de ter muitos dos problemas que já tem nos incomodado. O trabalho tem o propósito de servir ao cuidado familiar, mas requer muita atenção e equilíbrio de nossa parte, uma vez que alguns, por se dedicar demais ao trabalho, acabam perdendo a própria família, do qual deveriam cuidar, porquanto outros, por sua vez, negligenciam esse cuidado que é tão básico dentro do laço familiar. Então vamos cuidar, né? Se nós colocarmos isso aqui em nossos corações, este laço familiar, respeitando, seguindo essa ordem bíblica, seguindo essa ordem, essa ordenança de Deus para a nossa família, creia que você será uma pessoa abençoada e bem-sucedida por Deus nessa terra. Amém? Você viu, né, essa escala de valores em que nós lemos: em primeiro lugar Deus, em segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, quarto lugar estudo, escola, seja qualquer outra for ocasião da sua vida, mas em primeiro lugar Deus. Cuide da sua vida, cuide da sua vida familiar, cuide da sua mente,
Cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Há exemplos, há relatos dentro da Bíblia que se nós termos esse cuidado com a nossa família, nós vamos ser bem-sucedidos nessa terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus voltar, a nossa família está preparada para subir com a glória de Deus. Amém? Eu convido você a fazer uma breve oração nessa manhã, para nós encerrarmos, né? Domingo que vem eu quero deixar um recadinho para você que está nos assistindo. Domingo que vem vou conversar com o nosso pastor para que nós possamos não transmitir mais live, né, na escola dominical. Vamos fazer uma escola dominical presencial, né? Fizemos o convite ontem, né, para os irmãos estarem aqui no templo 8 horas da manhã, e veio eu e a Dai, mas glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor, que estamos transmitindo ao vivo para as pessoas que estão nos assistindo nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença, que Deus possa abençoar a sua vida. Guarde esses valores familiares para a sua vida, guarde essas heranças bíblicas que Deus deixou na sua palavra, e assim, né, obedeça, e assim honre, que esse propósito de Deus lá no início, no Gênesis, que fez para Abraão, ou seja, para Abraão, ainda Abraão, ele vai se fortalecer hoje na sua vida familiar. Então creia, acredite, ainda há tempo. Se você está passando por este problema, né, por este problema familiar, né, querendo se separar, querendo um casamento em crise, seus filhos tudo em desordem, não abaixe a bandeira, deixe Deus agir neste negócio, ore a Deus, faça o sacrifício para o Senhor, e você vai ver a sua família ser bem sucedida nessa terra. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor nessa manhã. Deus maravilhoso, Deus poderoso, te honramos nessa manhã, Senhor, porque, Senhor, Tu tem falado ao nosso coração. A cada um, Senhor, que esteve conosco nesta live, Senhor, pela manhã de domingo, Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que Tu possa abençoar estas famílias, que Tu possa abençoar estas vidas. A cada um, Senhor, que este propósito de Deus, Senhor, que Tu tens, Senhor, reservado para a família, nós possamos, Senhor, acreditar a cada dia que ainda é tempo, Senhor. Aquelas famílias que estão desestruturadas, Senhor, que estão com a família desordenada, Senhor, que estão cegas, Senhor, pelo mundo. Deus, eu Te peço que o Senhor possa transformar, Senhor, que o Senhor possa agir no meio desta família, porque este é o propósito de Deus, Senhor, que as famílias sejam bem-sucedidas, que as famílias sejam ricamente abençoadas nessa terra, porque esse é o propósito de Deus, Senhor, que Tu tens, Senhor, para a nossa família. E assim eu Te peço, muito obrigado por esta manhã especial que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado por tão especial lição nesta manhã, Senhor. Domingo que vem nós vamos estar aqui com a nova lição, Efésios, e que Tua presença ela possa ser, Senhor, aqui neste lugar a cada dia. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta manhã especial que nós passamos aqui na Tua presença e aprender da Tua palavra. Nos despede em paz, Senhor, em segurança para o nosso lar nesta manhã. Deus, eu Te peço, ser conosco, abençoa, Senhor, a Daiane que está aqui, a sua família, a sua filha, os seus pais, seus avós, Senhor, abençoa poderosamente, dando saúde a cada dia, erguendo a cada dia, Senhor, porque este propósito de Deus também, Senhor, é para as famílias. Deus, eu Te peço, abençoa poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus eu Te peço, amém. A você um bom dia, um bom domingo, fique na paz de Jesus Cristo, amém.